todos, meu nome é Felipe Melo, eu sou sócio da SG Compliance e junto com meu sócio Rodolfo Viana, estamos liderando o Comitê de Conhecimento Aplicado do Pacto Global da Rede Brasil. Hoje nós estamos aqui com a Neuma Moreira, que é diretora global de auditoria interna, controles internos e compliance da Nexa Resources. Esse vídeo é parte das atividades do Comitê de Conhecimento Aplicado, que tem como objetivo aproximar dois mundos que são um pouco distantes, podem ser até completamente distantes ou separados da realidade prática. Aproximar dois mundos que nem sempre se conversam diretamente, o acadêmico e o mundo da prática, o que acontece nas empresas. Então vamos utilizar um artigo recente, publicado numa revista internacional, para ouvir a opinião da Neuma sobre como esse artigo se aplica à sua realidade e à sua experiência prática. Neuma, muito obrigado por juntar-se a nós, é um prazer tê-la aqui conosco. Prazer é todo meu, Felipe e Rodolfo. Essa é uma oportunidade única, porque nós, como profissionais de compliance, de integridade empresarial, de auditoria, de controles internos, nós temos exemplos práticos, né? E esses exemplos eles podem ser trazidos para dentro da academia justamente para formar um arcabouço de como preparar profissionais de segunda e de terceira linha para atuar nesse mundo que é tão diverso e tão complexo, a depender, né, da indústria onde a gente atua, do ramo de negócio onde a gente atua. A nossa conversa parte de um estudo recente intitulado Exploring the Antecedents of Unethical Pro-Organizational Behavior, UPB, a meta-análise. Ele foi publicado no Journal of Business Ethics em 2023 e o artigo analisa, a partir de outros artigos, fatores que levaram os colaboradores a cometerem atos ilícitos a favor da empresa. Nós vamos discutir como esses comportamentos surgem, o papel das lideranças nesse contexto e quais os caminhos as empresas podem adotar para equilibrar ética, performance e lealdade organizacional. Na sua experiência, o que leva uma pessoa a cruzar a linha da ética em nome da empresa? Primeiramente, para responder essa pergunta, a gente tem que lembrar que as empresas elas são formadas por pessoas que vêm de diferentes culturas, experiências práticas, de formas de se fazer diferente, né? Independentemente de onde cresceu, do que aprendeu. E essas pessoas, elas vêm carregando seus próprios valores e suas próprias crenças. Se as organizações, elas não tiverem, né, se elas não demonstrarem de uma forma muito prática e pragmática que o que não é aceito do ponto de vista de cultura de integridade empresarial, é onde a gente corre o risco de profissionais acabarem cruzando a linha em nome da empresa. Por quê? Muitas metas se discutem, resultados que precisam ser atingidos, mas não se discute o como. E discutir o como, principalmente começando do nível estratégico e cascateando para os demais níveis, é muito importante. Porque essas pessoas que vão executar os resultados, elas precisam entender o como, porque senão o como que elas vão fazer vai depender do arcabouço de experiências que ela tem e que a gente não consegue controlar. Então, por isso, as empresas que geralmente não têm esse como, né, os valores muito bem estabelecidos, deixando muito claro o que não é aceito e o que é aceito, e até mesmo a cadeia de gestão de consequência, acabam tendo profissionais que cruzam linha, porque aqueles profissionais acreditam que eles precisam bater os resultados, atingir as metas a qualquer custo, sem importar o caminho que é traçado para conseguir chegar nesses resultados. E são nesses momentos que a gente vê profissionais agindo em nome da empresa e realmente acreditando que estão fazendo o melhor para aquela companhia. Então, para mim, o problema ele começa ali. Quando a gente não entende que quando a gente reúne, que quando a gente fala organização a B ou a C, independentemente do nível hierárquico, é composto por pessoas, cada uma com um arcabouço, cada uma com uma experiência completamente diferente, né? E muitas vezes carregando culturas que são provenientes de outras organizações também, que podem ter uma aceitação maior ou menor quando a gente fala de integridade e de ética empresarial. Nossa, gostei muito que nessa sua resposta você aprofunda a complexidade que é o tema e que também o artigo trata, né? Que são os elementos formais do que é, né, do código de conduta, de descrever o que é o certo para diminuir a ambiguidade e como esses valores são vividos na prática e reforçados
ou às vezes, né, forçados, né, ou superados para que sejam alcançados mecanismos, né, e a complexidade de múltiplos atores dentro de uma única organização com múltiplos atores. Exatamente. Bem, obrigado, Nilma. Bom, continuando a discussão aqui, o estudo é bem denso, né? Ele traz várias hipóteses que depois ele checa. E uma das hipóteses mais interessantes que ele vem a comprovar no final, pelo menos com a base de dados que ele traz, é essa curiosidade que, eventualmente, até mesmo líderes éticos podem, sem querer, incentivar comportamentos antiéticos. Ele traz esse paradoxo. Como é que você vê esse paradoxo na prática? Esse paradoxo na prática, eu vejo o seguinte, de novo, parece ser óbvio, mas não é óbvio, né? Que cada ser humano, ele carrega ali as suas experiências familiares, experiências por outras empresas onde ele passou. Então, a forma como um líder ele se comunica é o que geralmente pode trazer essa confusão. Então, eu posso ser uma profissional extremamente ética, mas eu não posso partir do pressuposto que a pessoa que está me escutando, ela tem o mesmo pensamento que eu, ou que ela tem a mesma base prática e teórica que eu. Então, primeiro, o líder ele precisa dar exemplos práticos, né, reais, trazer não só uma situação teórica, mas demonstrar o comprometimento ético no dia a dia. Mas dependendo da forma como ele se comunica, ou não deixa algo que talvez no conhecimento implícito tá muito claro para ele, mas para a pessoa que está escutando não, é onde corre o perigo. Porque dependendo da forma como... Vamos pegar um exemplo prático. Suponhamos que eu tenho um profissional novo da minha equipe, que acabou de começar a trabalhar comigo. E esse profissional, ele vem de uma outra empresa, não estou citando aqui, não quero entrar no pormenor, né, no exemplo de qual empresa, mas ele vem de uma outra empresa qualquer, onde ele viu naquela empresa comportamentos que eram aceitáveis, que de repente, na empresa, né, na minha empresa, não são aceitáveis. Dependendo da forma como eu peço, que eu passo uma demanda, que eu cobro uma meta, que eu cobro um resultado, se eu não sou explícita, porque eu costumo dizer o seguinte, quando a gente fala de ética e compliance, não é preto no branco, não é 0 ou 1, não é 880, não tem uma fórmula pronta, não é uma disciplina exata. Eu até brinco que eu sou da área de exatas, mas não é uma disciplina exata. Então, a forma como a gente faz, a forma como a gente comunica, a forma como a gente pede, como que a gente explica, é importante. Principalmente se a gente está falando de pessoas que podem terem vindo com um arcabouço, com uma base completamente diferente. E a gente também não pode ignorar que o mundo está em constante transformação. Tem práticas, por exemplo, que antigamente eram aceitas em determinadas indústrias, que hoje não são aceitas mais. E se aquele profissional que veio de uma outra empresa, ele não acompanhou, não teve oportunidade de ser exposto a um outro tipo de prática, ele corre o risco de ter aquele modelo mental, e se o líder não explicitar de uma forma detalhada como que a empresa espera, o que é aceitável, é onde corre esse perigo, onde tem o maior risco. Você tocou num ponto aqui muito interessante e que conversa demais com o texto, porque o que os autores classificam como uma faca de dois gumes da liderança ética. Por um lado, segundo o texto, e que é comprovado nas análises que ele faz, a liderança ética tem esse paradoxo, porque ele pode aumentar a UPB. O que é o UPB? É o comportamento antiético em benefício da organização. E quando, em relação ao ponto específico das trocas pessoais entre o líder e o liderado. E ele diminui, tem um impacto negativo na UPB, em razão do que o autor chama de desengajamento moral. O que é isso? É um comportamento que existe dentro da empresa, mas que individualmente leva aquele colaborador a se blindar contra sanções pessoais. Ele diz, eu me blindo contra a moral, e, portanto, eu vou agir de modo antiético, porque que, por várias circunstâncias, vou beneficiar a organização. Então, esse seu relato é muito legal, porque é exatamente na relação pessoal de troca entre líder e liderado, que eu diz o artigo, que pode haver um impacto positivo. O que é isso? Pode aumentar o comportamento antiético em prol da organização, se o líder não for claramente, não comunicar de modo claro o que ele pensa, né, quais são os princípios. Bem legal. Vou dar um exemplo prático também, outro exemplo que eu acho que é interessante. Assim, quando a gente fala de integridade empresarial, de compliance, os assuntos eles vêm evoluindo ao longo dos anos. Se a gente pega o perfil do canal de denúncia alguns anos atrás, eram denúncias que tratavam exclusivamente de fraude, né? De algo que poderia trazer um prejuízo, por exemplo, financeiro para a organização. Depois a gente veio uma evolução
em relação às práticas de corrupção. Hoje a gente vê uma evolução, inclusive, relacionada ao aspecto de cuidado e respeito. O que a gente chama de aspecto de cuidado e respeito? Não bullying, não retaliação, sem acoso moral e sem acoso sexual. Então, as temáticas, quando a gente fala de compliance, de integridade das organizações, elas vêm evoluindo. Se eu peço uma meta, por exemplo, se as organizações têm valores muito claros do que é a integridade empresarial, que é o cuidado e respeito com o outro, a forma também de como eu cobro os resultados, de como eu cobro as metas, como eu faço isso no dia a dia, se eu estou fazendo isso de uma forma cuidadosa e respeitosa, é o que delimita essa relação. Então, quando a gente fala uma organização, a gente é feito por pessoas, né? Os líderes são os representantes da organização. Então, como ele interatua no dia a dia com os demais stakeholders internos ali, é o que vai ditar na prática de como que a organização ela funciona, de como que a organização ela é conduzida. E Nilma, você tocou num ponto aí da liderança que, às vezes, isso não está descrito no job description, né? Que o líder é um exemplo organizacional para aqueles que estão observando, né? Por mais que não tenham sido solicitados, assim, né? Que ninguém tenha dito isso especificamente, eles servem de exemplos e moldam comportamentos. Os autores, né? Eles falam dessa identificação do funcionário com o supervisor direto, né? Com o gerente de linha. Como isso tem uma validação, né, para os funcionários. Outro comportamento é que se o líder faz atos, né, antiéticos, os funcionários, de alguma forma, se tem a relação, podem passar a normalizar. Serem legitimados para fazerem. A ser legitimado. E essa conexão também tem um outro fator que, às vezes, né, relatado no estudo, que para justificar um comportamento antiético, há toda uma racionalização por trás. Sim, poxa, mas se eu não fizer isso, eu não atinjo a meta da empresa. Eu não vou decepcionar o meu time. Então, eu tenho um compromisso, né, de fazer mais e alcançar a meta da empresa a todo custo. E aí, essa é a outra pergunta que eu queria fazer para você, que como na sua organização, vocês fazem o equilíbrio da cobrança por meta de produção, né, que na empresa privada tem que entregar, e é normal, é isso mesmo, e o cuidado da forma como tem que ser entregue. Como é que vocês fazem esse arranjo? Primeiramente, a gente trabalha muito na capacitação e demonstrando o exemplo da alta administração. O que eu falo como exemplo da alta administração? Anualmente, a empresa tem um encontro de líderes. De líderes, a gente tem uma pauta focada em empresarial e em compliance dentro desse encontro com a alta liderança, até no nível dos gerentes, né? Membros do management, gerentes gerais e também gerentes, onde a mensagem da alta administração ela é muito clara. Além disso, a gente tem demonstra compromissos no dia, trazendo exemplos com treinamentos práticos, a gente tem operações, né, não só no Brasil, mas fora do Brasil também, mantendo alinhamentos com a alta liderança, com o nível gerencial do que é esperado da organização. A começar pelo exemplo, pelo próprio CEO, pelo próprio board. Então, por exemplo, no último exemplo, no encontro de líderes, onde nós tivemos, foi feita uma mensagem do chairman do board, falando da importância da integridade empresarial para a nossa organização, da importância dos problemas de compliance, setando realmente o que é esperado da liderança. A gente tem, por exemplo, um comitê de conduta composto pelo CEO e outros executivos, inclusive por mim, onde a gente discute a aplicação das medidas disciplinares, né, para os desvios éticos da organização. Isso mostra como que a organização ela está comprometida a nível de C-level, né? Setando realmente o que a gente espera. Nos diálogos com o próprio CEO, as temáticas de compliance, elas também são mantidas. E a gente tem trabalhado cada vez mais na capacitação de como que a liderança cascateia essa mensagem como uma mensagem de que é um valor para a organização e o como que a gente faz negócios é tão importante quanto a meta do resultado final, o caminho. Então, isso faz parte de um trabalho contínuo, né? O trabalho de integridade empresarial e o trabalho de compliance é algo que continuamente tem que ser trabalhado, mas a gente tem trabalhado muito fortemente na preparação da liderança, né? Inclusive com ferramentas, com procedimentos que são simples e que sejam facilmente cascateados
de acordo com a linguagem que seja mais apropriada para o level of work onde a gente está trabalhando no dia a dia. Então, esses aqui são exemplos práticos, onde a gente demonstra para a organização o comprometimento da alta administração com a temática de integridade empresarial e de compliance. Muito interessante, Nilma. Agora, vamos pensar um pouquinho pelo lado da detecção, porque, ótimo, a gente tem, né, toda uma estrutura na organização para tentar prevenir, treinamento, comportamento da liderança, mas e na detecção? Porque o colaborador não vem com uma roupa diferente, né? O dia que ele vai, o dia da maldade, ele não vem com uma roupa diferente, né? Quais são os sinais? Tem alguns sinais, tem alertas, seja o colaborador, seja o líder, no cotidiano, que para você podem funcionar como realmente ali uma red flag de que esse comportamento antiético em favor da organização possa estar ocorrendo? Eu acho o seguinte, quando a gente fala de detecção, né, a gente tem métodos quantitativos, né, que são mais tangíveis, e métodos pouco menos quantitativos, mais intangíveis, menos qualitativos. Já vou dar um exemplo. Então, tem indicadores, é muito importante. Então, por exemplo, indicadores de clima é o indício, de loss prevention é outro indício, indicadores de se as recomendações que são feitas pela equipe de compliance, se elas estão sendo devidamente seguidas, se os planos de ação eles foram corretamente estabelecidos, isso são métricas, né, de detecção, onde a gente pode realmente capturar. Declarações de integridade empresarial, declarações de conflito de interesse, são métodos, ferramentas que a gente pode capturar. Agora, algo menos tangível, que é menos qualitativo, assim, que são red flags, são frases, do tipo, sempre foi assim. A gente sempre fez assim. Bom, isso não é bem, a gente sabe que na prática todo mundo faz. Que na prática isso funciona de uma outra forma. Mas as empresas X, Y, Z também fazem isso. Isso é comum no setor. Eu não estou falando isso no caso da empresa que eu trabalho, estou falando isso de forma genérica, tá? São indicativos, são palavras que estão na boca das pessoas que podem ser indicativos de red flags. Outros indicativos de red flags. Você tem um procedimento padrão, né, de como as coisas têm que ser operadas. Eu faço uma auditoria, por exemplo, e vejo que, geralmente, as execuções foram totalmente diferentes do padrão acordado, ou que foram feitas inúmeras regularizações. Então, a quantidade de regularização é um indicativo muito importante. Outro indicativo de que processos que deveriam estar passando por um processo de bid não passam. São feitas muitas, por exemplo, contratações diretas. Isso também é outro indicativo. Áreas experts que deveriam estar sendo consultadas antes de tomar uma determinada decisão são bypassadas. É outro indicativo de red flag. Por isso que a segunda e a terceira linha, elas precisam trabalhar muito próxima da primeira, porque você precisa ter indicadores de controle e também indicadores de verificação. E Excelente. Hoje, com o advento da inteligência artificial, acho que a gente tem oportunidades de capturar algumas coisas que há um tempo atrás não eram capturadas, né? Então, com esse advento, com essas novas soluções que ainda estão em testes, né, são oportunidades que a gente vislumbra, que os profissionais de compliance de integridade vislumbram para ter insumos para trabalhar de uma forma mais detectiva e preventiva, consequentemente, também. Excelente, Nilma, você trouxe assim com vários exemplos essa questão, de novo, da liderança, né, que você conseguiu capturar através de indicadores, a cultura de uma organização e até climas organizacionais, né? Do tipo, aqui a gente não segue o processo de suprimentos, né? Nós vamos para a contratação direta e pode ter uma racionalização por trás para não perder tempo, né? Ou eu já sei com o que eu quero trabalhar. Não sei, a justificativa, né? Que cada um contra os outros, né? Então... O intermediário demais, por exemplo, é um outro exemplo. Tem muito intermediário. Qual que é o nível de intermediário? Interage bem muito com o agente público, como que está a prática de interação com o agente público? Então, isso são indicadores, né? Que ajudam a gente, assim, no dia, só para complementar, que são indicadores importantes que os profissionais deveriam estar atentos. Essas percepções da liderança, considerando, né, até linkando de novo com o artigo, né, que os funcionários, eles percebem, né, se o meu gestor não segue o processo de suprimentos para agilizar, isso dá autonomia, dá respaldo para que ele também não siga determinados procedimentos, né? E que isso aí, então, tem toda uma justificativa, uma legitimação
por trás. Como é que vocês fazem para prevenir esse tipo de comportamento dos líderes, né? Considerando que pode ter esse desengajamento moral, né? Eu vou fazer errado, mas tem uma racionalização, e o efeito, né, talvez negativo do exemplo da liderança ou do carisma da liderança, né, que leva para uma pressão mais pesada da organização. Então, a gente tem um programa de treinamento robusto para liderança, esse é um primeiro ponto. Além dos treinamentos anuais, a gente tem uma aproximação rotineiramente, em que a gente chama de reuniões de conexão, que são momentos onde a gente pode sentar com a liderança para passar as mensagens, as diretrizes do que a gente espera enquanto organização e também escutar feedback se tem alguma oportunidade de calibração da forma como a gente está comunicando. Se as mensagens do que é esperado do ponto de vista ético e de compliance, elas são realmente claras para os níveis, né, onde aquele líder ele atua. E adicionalmente, a gente tem as verificações de segunda e de terceira linha, que são testes periódicos, a gente pode chamar de auditorias de segunda e de terceira linha, onde a gente verifica esses indicadores, esses critérios um pouco mais quantitativos e qualitativos também, que é a oportunidade que a gente tem de identificar se existe algum red flag e como que a gente pode fazer para corrigir a rota. Então, a título de exemplo, as auditorias em próprios contratos, na forma como é feita a contratação, se as recomendações dos resultados de diligenciamento estão sendo seguidas ou não. Então, essa é uma forma prática de como a gente trabalha perto da liderança e realmente ir identificando se a companhia, se as decisões que são tomadas ali no dia a dia estão coerentes com o caminho que a companhia espera como valor dentro da sua prática de integridade empresarial, do programa de compliance. Ótimo, Helena. Obrigado. A gente está caminhando para o final, tem mais uma perguntinha aqui. A gente queria saber de você, assim, dentro desse contexto, o artigo traz, o que é muito interessante, é que o comportamento ético praticado pelo colaborador não é para se auto-beneficiar, isso é o curioso na análise, né? É para beneficiar a empresa. Então, ele tem uma motivação organizacional e não pessoal. Não é aquele caso clássico do diretor de suprimento que compra o produto ou serviço do parente. Não, realmente ele pratica um ato antiético com o objetivo de beneficiar a empresa. Uma de corrupção, que ele acha que está beneficiando a empresa para atingimento de uma licença, por exemplo, e está ajudando a empresa, né? Perfeito. E falando da indústria. Nesse contexto, assim, qual conselho você daria para um jovem líder que está começando, dentro desse contexto que a gente tem tratado aqui no texto? Qual que é o seu principal conselho para esse jovem líder? Nunca deixar de utilizar o seu direito de recusa. O direito de recusa ele é extremamente importante. Não é porque um gestor, ou um chefe, como as pessoas gostam de dizer, está pedindo, que você tem o direito, né, de fazer algo que é antiético. Então, a gente precisa dizer não, né? Dizer não e conhecer os canais que, caso você, um jovem líder, esteja sendo forçado, de alguma forma, a ter um comportamento antiético, que ele saiba quais os canais que ele pode procurar, quem ele deve acionar, mas que nunca ele deixe de exercer seu direito de recusa e que nunca só obedeça porque é um superior imediato pedindo. Então, esse é o conselho que eu deixo para os jovens líderes aqui, quando a gente fala de ética empresarial, né, e de compliance. Fenomenal, Nilma. Nós estamos mesmo caminhando para o final, vamos encerrar. Queria mais uma vez agradecer a sua participação. Vou passar para você finalizar do jeito, né, como você. Eu vou só te pedir que você fale se você encontrou conexão com o que é falado no artigo com a sua prática organizacional diária, e aí você já fica à vontade para se despedir também. Então, foi uma excelente oportunidade, porque ao ler o artigo, eu identifiquei muito, assim, com as situações que eu vivi, né, e que vivo, assim, na minha experiência, principalmente quando a gente fala de cultura, porque a gente que trabalha com outros países também, é muito importante a gente entender a cultura, e a partir do momento como a gente entende a cultura, a gente consegue entender onde que podem existir as oportunidades de falha. De falha no que diz respeito a valor ético, no que diz respeito à integridade empresarial. A partir do momento que você entende isso e que a organização ela é formada por essa multicultura, né, por pessoas que vêm de diferentes origens, a gente entende que a gente precisa ser simples e cirúrgico no que diz respeito à comunicação,
daquilo que se espera. Porque eu sempre trabalhei em organizações que eram muito grandes, né, e eu venho majoritariamente da indústria. Então, setar esse parâmetro, estabelecer o que é esperado, ele é muito importante. Mas também não é com 1000 procedimentos escritos, com cada um com 20 páginas que a gente vai conseguir. Então, a gente precisa ser simples. Os profissionais de compliance precisam ser simples. Inclusive com a própria liderança, do ponto de vista de do and don'ts, o que pode e o que não pode. E se tem dúvida no caminho, a quem que eles devem recorrer para ajudar na solução dessa dúvida. Então, os comportamentos antiéticos, defendendo o nome da empresa que a gente vê aí ao longo em várias organizações, muitas vezes vem por essa falta de base de ser simples, sabe? De comunicar o que não é aceitável. Então, não é com 1000 páginas que a gente vai conseguir ser simples. Por isso que os códigos de conduta são tão importantes. Por isso que trabalhar na ambientação, né? Quando um novo líder chega, quando um novo empregado chega, é tão importante. E ter mecanismos também de manter isso vivo, porque os programas de compliance, eles precisam ser vivos, eles precisam acompanhar o dinamismo do mercado e também das mudanças que a organização está passando. Então, essa é a mensagem aí que eu gostaria de deixar no final. Obrigado, Neuma. Obrigado, Neuma. Foi um prazer ter você conosco aqui e até a próxima. Muito obrigado. Até a próxima. Obrigado. Tchau, tchau.